Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 49, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Bem? Os irmãos podem se assentar? Louvado seja o seu nome. Muito obrigado. Quando o pastor mencionou que eu tive a oportunidade de trazer a palavra para os irmãos aqui, Deus me fez lembrar desse versículo com o tema dessa pregação, falando como lembrando de Deus e sendo lembrado por Deus. Quando a gente começa a falar sobre o Deus que lembra, não tem como você pensar em lembrar sem começar a pensar em esquecer. Quando eu estava preparando, eu comecei a ver assim: o mundo de hoje é um mundo que ele é designado para a gente esquecer coisas. Você recebe muito mais informação, muito mais coisa do que você precisa para a sua vida, então você mais esquece do que lembra. Então, de certa forma, o mundo ele nos ensina mais a esquecer do que a lembrar. Eu peguei algumas informações interessantes para vocês. Uma edição do jornal do New York Times de hoje, só em uma edição de um dia, tem mais informação do que uma pessoa no século XIX consumia a vida inteira. Você imagina que nós estamos sendo bombardeados por informação de tudo quanto é lado. Os adultos hoje ficam em média entre 6 e 8 horas por dia dentro dos seus celulares, mexendo e vendo qualquer coisa. E o que, este é o mal desse século, seria esse mal que é o mal que nos faz esquecer, é o mal da distração. Então, como Satanás usa esse monte de informação, esse monte de distração que a gente tem na nossa vida, ele começa a trabalhar de alguma forma em que todas essas coisas que acabam aparecendo na nossa frente, seja trabalho, os boletos, tudo isso que a gente tem que fazer, mas também as distrações, os Netflix e as outras coisas da vida, acabam fazendo com que a gente acaba se esquecendo das coisas de Deus. Então, antes da gente falar do Deus que lembra, que foi o versículo que a gente mencionou hoje, vamos começar, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a forma como a gente esquece. Então, vamos pensar aqui. Como eu comecei mencionando aqui agora, a gente acaba esquecendo mais coisas do que lembrando. Se eu perguntar para você assim, você sabe o telefone do seu esposo ou sua esposa de cor? Tanto que eu preenchi alguns formulários, acho que eu lembro da tarô, mas você não lembra. Você lembra, sei lá, o nome do garçom do lugar que você foi ontem, talvez tomar um café? Talvez não. Mas deixa eu perguntar uma coisa, você lembra quando o seu filho está doente, uma doença séria, que tomar um remédio 4 em 4 horas? Você lembra de dar o remédio na hora certa? Alguém aqui esquece? Você estava preocupado com o nome do garçom lá e não esqueci do remédio. A gente lembra? Outra pergunta. Seu chefe vira e fala assim: amanhã você tem que estar aqui às 8 da manhã, porque a gente vai receber um cliente importante, você tem que estar aqui para receber ele. Você vai estar lá às 8 da manhã, você vai lembrar de fazer isso? Ele diz que a gente vai lembrar, né? E como que a gente lembra dessas coisas? Você vai botar um alerta, você vai falar para sua esposa: pelo amor de Deus, não me deixa perder a hora. Você vai escrever, você vai dar um jeito de lembrar. Certo? Deixa eu dar uma coisa: todo mundo aqui lembra o nome dos seus filhos? Ou das pessoas que você convive no dia a dia? Quem trabalha com você todo dia? Você esquece o nome dessas pessoas? Por que a gente não esquece essas coisas? A gente não esquece duas coisas na nossa vida: aquilo que a gente prioriza e aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então a primeira coisa que Deus começa a falar com a gente é o seguinte: se a gente está esquecendo de Deus, é porque ou a gente não está priorizando a Deus, ou a gente não está fazendo ele fazer parte do nosso dia a dia. Mas sabe o que é? Olha, hoje o dia foi tão corrido que até esqueci de falar com Deus, até esqueci de orar, até esqueci de ler a Bíblia. Quem aqui não foi culpado disso nenhuma vez na vida? Mas o que Deus está mostrando aqui pra gente é isso: quanto mais a gente vai esquecendo, mais isso deixa de fazer parte da nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer os irmãos lembrarem, que a gente esquece daquilo, que a gente não prioriza, aquilo que não faz parte da nossa vida. O outro ponto, que também é óbvio, a gente só esquece daquilo que a gente lembrou, ou só esquece daquilo que a gente conhece. Se você não tivesse aquela informação, não tinha como você esquecer. E eu acho que é interessante, quando a gente olha na palavra de Deus, a forma como o próprio Deus já sabe disso. Então, se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 12,
esse discurso é quando Moisés está ali na porta de Jericó, e ele está falando, como se fosse um dos últimos discursos dele para o povo. Que ele está fazendo, né, as lembranças. Se você for entrar em Deuteronômio, começa no capítulo 1, ele começa a falar sobre as ordenanças, sobre as obediências e tudo mais. Ele está fazendo esse discurso ali em Deuteronômio, do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. E aí ele fala assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então já era um alerta que Moisés dava para o povo desde o começo. Falou assim: olha, quando você entrar nessa terra, a terra é boa. Quando você chegar ali naquela Alemanha, ali é bom. Você está protegido, é seguro, você tem uma vida boa. E ali vai ter planta, horta que você não plantou, poço que você não cavou, vai ter coisa lá que você não fez, mas você vai poder aproveitar. Mas quando você aproveitar disso, não se esqueça do Senhor, que te tirou e te levou do onde você está. Quando Deus fala isso através de Moisés para o povo ali, ele fala: você conhece a Deus, por isso que você pode esquecer dele. Então, que não seja talvez um ponto de esperança para todo mundo, mas se de alguma forma nós temos nos esquecido de Deus no nosso dia a dia, isso quer dizer que de alguma forma nós já conhecemos a Deus. Quer dizer que a gente pode partir de alguma coisa, né? Mas quando a gente segue em Deuteronômio, se a gente vai depois para... Quero ler mais um pouquinho do Deuteronômio no capítulo 8 agora, do versículo 11 até o versículo 20, que ele reforça a mesma mensagem de novo, né? Mas agora ele fala com mais detalhes. Então a passagem é um pouco extensa, mas eu quero ler porque eu acho importante. Fala assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor, a partir do versículo 11 no capítulo 8. Teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então aqui Deus já começa a falar. Não basta apenas você falar assim: eu lembrei de Deus, passou aqui na minha mente. Ele fala o quê? Não guarde, se você esquecer de Deus e não guardar os mandamentos, os juízos, os estatutos que hoje são ordenados, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, edificado boas casas e habitando, ou seja, conseguiu fazer tudo, agora tem as suas vacas, as suas ovelhas, acrescentando prata, ouro, multiplicando tudo quanto tens, não se eleve o seu coração e se esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza do meu braço me adquiriram este poder, porque antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o teu conserto que jurou a teus pais, que se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor, teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porque não quisestes obedecer a voz do Senhor, seu Deus. A gente falou disso na escola dominical, inclusive. E esse versículo, obviamente, essa passagem pode destrinchar, tem muita coisa que fala aqui, mas eu estou falando o seguinte: não basta apenas só lembrar, né? Tem toda uma questão que a gente tem que viver. Mas ele está descrevendo muitas vezes o cenário que nós passamos. Que as coisas da vida nos ocupam, às vezes até as coisas boas da vida nos ocupam, e a gente de alguma forma acaba esquecendo de Deus. Ou pior, acaba achando assim: não, isso aqui não foi Deus não, isso aqui fui eu que fiz. E ali começa um caminho, que é o caminho para o esquecimento. O último ponto, que eu quero falar, quando a gente lê essas passagens de Moisés, acho que é interessante mencionar que quando Deus cria um propósito para a nossa vida, Ele já considera as nossas incapacidades, as nossas limitações, e inclusive Ele já sabe também que às vezes a gente vai acabar esquecendo dele. E por essa misericórdia, Ele saber disso, é também para a gente entender que, de novo, não é para sentar e relaxar e falar: então está tudo bem, mas é para saber que tem um Deus que está no controle. Enquanto nós temos essa convicção de que quem faz a obra em nós é Deus, a gente vai conseguir ir em frente. Mesmo que a gente esqueça ou a gente tenha momentos difíceis, a gente consegue voltar e caminhar da forma correta. Isso nos leva, de repente, esse terceiro ponto na questão de esquecer, que a fidelidade de Deus não muda, por causa do nosso esquecimento. O fato da gente esquecer de Deus não altera em nada as promessas e a forma como Deus prometeu e tem um plano para a sua vida. Ah, mas eu, sei lá, estou desviado, estou longe da palavra de Deus. A palavra e o plano que Deus tem para a sua vida desde quando você foi formado no ventre da tua mãe. Esse plano de Deus não muda. Ele é fiel. Porque Ele é fiel, no momento que você começa, e aí
é o que a gente começa a perceber. Na hora que você lembra e reage à lembrança de Deus, você vê que realmente Deus começa a trabalhar. Onde que a gente vê isso? Vamos ainda lá em Deuteronômio de novo. No capítulo 29, se a gente for lendo lá quando está falando, é quando Deus renova a aliança com o povo de Israel. E ali ele fala de novo, né, os temas da aliança. Mas no capítulo seguinte, do capítulo 30, né, no capítulo 1, dos versículos 1 até o 10, que ele fala assim, ó: e será que, sobrevindo de todas essas coisas, ou a bênção ou a maldição, ou seja, você habitou de acordo com a aliança com Deus, ou você desrespeitou. Então você vai ter bênção ou maldição, que tem o posto de ti, e te recordares, ou seja, ou se lembrar, você se lembrou de Deus entre todas as nações para onde eu te lançar. Ou seja, tirei você lá do canto, lá do Brasil, na cidade, te joguei aqui num outro lugar do mundo, onde quer que você esteja. Se naquele momento, seja que você esteja num momento bom ou num momento ruim, você se lembrar no meio dessas nações, e te converteres ao Senhor, como está no versículo 2, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que eu ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre as nações das quais te espalhou o Senhor. Então, o que Deus está falando para a gente nessa forma? Mesmo que você venha esquecer, e aí você pode esquecer, e aí pode ser tanto porque sua vida foi degringolando para o lado ruim, ou porque você simplesmente foi distraído pelas tantas coisas boas que o mundo nos oferece, pode nos oferecer também. Mas se naquele momento nós nos lembrarmos de Deus, Ele fala assim: eu te trago e eu continuo fazendo o mesmo plano que eu tinha na tua vida. Então, para a gente pensar agora na questão do esquecimento, por que a gente esquece de Deus? Como a gente falou agora desde o começo, porque às vezes a gente não prioriza Deus. Ah, mas o que é priorizar? Quer dizer que eu tenho que acordar de manhã e fazer 8 horas de oração, e depois vou fazer oração da meia-noite até as 8, depois eu vou trabalhar. Isso é priorizar a Deus? Não. Mas priorizar a Deus é você não conseguir passar um dia sem ter aquele momento que você consegue orar e falar com Deus. Se você perceber que as suas decisões estão sendo tomadas sem que Deus faça parte do seu processo de decisão. Você perceber que Deus não faz parte nem do seu diálogo, nem do seu vocabulário. E ali começa a transformação, começa essa mudança. Bem? Então, o que nos revela? Se eu falo para vocês assim, irmãos, Deus, Ele sabe que na hora que você lembrar dele, Ele pode, você obviamente não só lembrar, como está escrito aqui, você se arrepender, você começar a seguir os estatutos e a palavra de Deus, Deus continua a trabalhar na sua vida. Isso nos dá uma esperança. Nos dá uma esperança que mesmo que se a gente pise na bola, a gente acaba se desviando ou perdendo o caminho, né? A fidelidade de Deus é o suficiente para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Então, né? Só para recapitular essa primeira parte, eu sei que talvez a gente não está falando ainda de lembrar, mas se esquecermos de Deus é porque Ele não tem sido nossa verdade, não tem feito parte do nosso dia a dia, né? Então que a gente possa fazer o que é necessário para que a gente não se esqueça dele. A gente falou sobre você lembrar de dar o remédio para o seu filho de 4 em 4 horas, ou você lembrar de estar lá na hora que o seu chefe te falou. O que você precisa fazer para que você não perca, para que você coloque esse compromisso que você não se esqueça de Deus? Ah, mas é tão difícil, na hora que eu vou lembrar de ler a Bíblia já é de noite, eu vou ajoelhar lá, eu durmo para na Bíblia já, porque não passou o dia inteiro, estou cansado. O que você faria se você tivesse que fosse um encontro, encontrar com um cliente, como a gente estava falando, dar um remédio para o filho? Ah, eu ponho para despertar no celular. Faça o mesmo para você ler a Bíblia. Coloca ali de manhã, todo dia, e fala assim, ó, tem um tempo de devocional, vou separar um tempo para Deus. Crie formas para que isso gere de fato esse constante lembrar nas nossas vidas. Porque o que acontece muitas vezes é, se a gente não cultiva isso, a gente cai nessa questão que nós acabamos esquecendo de Deus, o caminho de volta acaba sendo um caminho muito difícil. A gente falou hoje de manhã, né, durante a escola dominical, sobre Sansão e como o fato dele se esquecendo de Deus no seu caminho, ele chegou até um ponto que não tinha mais volta. Então, não é o fato de que Deus é fiel, ele se lembra, nós nos lembrando dele, ele é capaz de continuar a restaurar o plano da nossa vida. Isso quer dizer que nós estamos livres das consequências de ser esquecidos de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero reforçar bem com os irmãos é isso. Faça de tudo para que você não se esqueça de Deus na sua vida. Faça de tudo para que Deus faça parte do seu dia a dia. E não só vocês, mas, obviamente, nas suas famílias e as próximas gerações. Amém? Mas vamos pensar que aconteceu o caso. Fala assim, olha, eu sei, a gente vai tentar trabalhar, vai tentar fazer isso, mas já foi. Eu esqueci de Deus, eu
perdi o meu caminho, alguém da minha família fez isso e agora eu não tenho mais o que fazer. Né? Então, quando eu estava meditando sobre essa questão da palavra, eu falei assim, Deus, mas o que acontece quando o homem se esquece de Deus? O que acontece com alguém que teve um encontro com Cristo, que reconheceu e aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? Ele se esquece de Deus. E ali naquele momento eu percebi que foram três primeiros pontos que eu percebi que acontecem na vida de um homem quando ele se esquece de Deus. Primeiro, ele esquece quem ele é. E a primeira coisa que o diabo quer fazer com cada um de nós aqui é o seguinte: ele quer fazer com que você esqueça que você é filho de Deus. De novo, a gente pega lá o filho pródigo. Estava lá no meio do nada. Enquanto ele não se lembrou e caiu em si de lembrar quem era o pai dele, ele estava lá comendo comida com os porcos e vivendo como se não tivesse nada. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer contra as nossas vidas, para fazer a gente se esquecer de Deus, é que você se esqueça quem você é. O segundo ponto, claro, é também que você se esqueça para o que você foi criado, o plano de Deus ou o propósito de Deus para a sua vida. Porque assim, se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber para que eu estou aqui fazendo essas coisas? Então geralmente você consegue identificar isso. Uma pessoa que está se esquecendo de Deus e fala assim, mas para que eu estou fazendo isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Por que eu tenho que fazer isso? Não faz diferença nenhuma. O terceiro ponto é, no momento que você começa a se esquecer de Deus, você tem que colocar alguma coisa no lugar de Deus como Deus da sua vida. E aí você acaba colocando você mesmo, você acaba colocando o seu trabalho, você coloca a sua família, às vezes em alguns casos. Em alguns casos, infelizmente, você coloca até a igreja no lugar de Deus, como se fosse o seu ídolo no lugar de Deus. E aí dessa forma você acaba mudando quem está no controle da sua vida. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque em alguns casos a gente vai se esquecendo aos poucos. E cada vez que a gente está nesse passo, nesse caminho, um caminho em direção ao inferno, aos poucos nós vamos ver que a nossa identidade vai ser iluminada, o nosso propósito vai ser iluminado. E a gente vai colocando qualquer coisa que cabe no lugar de Deus para tentar fazer aquilo que Deus tem que fazer. Só Deus pode fazer na nossa vida. O que acontece, irmãos, é que lembrar de Deus, né? Então, para não ficar falando todo de esquecimento, que parece que está todo mundo ficando meio depressivo já. Mas lembrar de Deus, né, é também lembrar de quem nós somos. Eu acho que qualquer pessoa aqui que já passou por um momento em que você passou de repente por uma jornada, que você passou um tempo, e não estou nem falando de repente você saiu da igreja, mas teve aquele momento que você passou um momento mais difícil e você acabou ficando mais distante de Deus. Que na hora que você lembra dele, você começa a buscar, você começa a lembrar também quem você é. E é isso que Deus começa a restaurar na nossa vida, a primeira coisa que Ele restaura. Quero mostrar isso na palavra com alguns exemplos. Né? Então vamos lá para o filho pródigo mesmo, Lucas 15. Lucas 15, capítulo 15, versículos 11 até o 24. Eu vou lendo alguns versículos, né? Os irmãos conhecem a história do filho pródigo. Né? E aí no versículo 11 começa isso. Né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ali ele começa, ele sai e diz, né, no versículo 13 fala: poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos que comiam e ninguém lhe dava nada. E aí no versículo 17 ele lembra: e caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui passando fome? Nesse versículo ele mostra exatamente o momento que a gente lembra de Cristo. Fala assim: poxa, estou aqui nessa situação, todo mundo aqui se matando, parece que está feliz para todo mundo, né? Mas na hora que você lembra de Jesus, fala assim: poxa, eu estou aqui vivendo dessa forma, e lá na casa do meu pai tem pão. Lá na casa do meu pai tem. Nesse momento, ele percebe, ele cai em si, ele lembra quem ele é. E essa é a primeira coisa que eu quero encorajar os irmãos. Talvez vocês estão num momento que talvez vocês não estão lembrando, ou talvez estão um pouco esquecidos de Deus. Ou talvez tenha alguém da sua família, alguém próximo, que você percebe que também está distante de Jesus. Que a primeira coisa que Deus vai fazer é isso. Ele vai fazer você cair em si, para lembrar quem você é. E quando você lembrar que você é filho de Deus, você não vai ficar lá comendo bolota de porco. A primeira coisa que você vai fazer é o que ele fala, né? Ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí no 19 ele fala assim: eu sei que já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores.
E aí se levantou e aí aquilo que a gente falou de manhã, né? Quando ele começou a caminhar, antes mesmo dele chegar perto do pai dele, o pai dele já correu em direção a ele. E aí ele falou assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o que Deus fala para você é o seguinte, não é você que escolhe se você é digno de ser meu filho ou não. Porque ele já entregou Jesus na cruz, e o sangue dele foi derramado por cada um de nós. Então mesmo que ele se sinta não digno de ser chamado filho de Deus, é ele que vem, nos acolhe, nos limpa, põe um anel no nosso dedo. E não só isso, ele faz um banquete. É isso aí que nós nos lembramos. Nós temos um Deus que está esperando. E a gente acha que assim, mas eu estou na igreja. Mas quantas vezes a gente esquece que tem um pai nos esperando? E assim Deus começa a nos lembrar quem nós somos. Mas quando a gente vai para Jonas, vamos pular para Jonas agora. E os irmãos me acompanham nessa viagem aqui. Se estiver muito complicado, depois eu compartilho o PowerPoint que eu montei para explicar aqui. Todo mundo conhece aqui a história de Jonas, né? Jonas, profeta, recebe uma ordem de Deus e fala assim, Jonas, vai para Nínive. Sabe esse povo que está tentando invadir e matar todo mundo aí na sua terra? Vai lá pregar para eles se converterem. O que Jonas faz? Ele pega um barco que vai para 1.500 km no outro sentido, vai para Tarsis. Só que Jonas achou que ele estava indo para Tarsis. Mas ele estava indo para Nínive como estava na baleia. Né? Então ali o que acontece? Né? Começa a ter, o barco começa a ter a tempestade, o pessoal jogando tudo para fora, e aí Jonas fala assim, eu sei, sou eu. É minha culpa. Aí ele fala assim, me lança aí no mar que vai dar tudo certo. Ele lança Jonas ao mar, certamente a tempestade para. E aí conta a palavra no final do capítulo 1, que tem um peixe que vem, né, uma baleia, um grande peixe que traga Jonas. E aí no capítulo 2 de Jonas, que é um capítulo curto, são 10 versículos apenas, que é o momento que ele está ali naquele aperto, né, sem saber o que vai acontecer, no momento que ele fala assim, realmente, aí ele se lembra de Deus. Então ele começa a fazer oração, né, começa ali no versículo 1 de Jonas 2, fala assim, orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. De novo, muitas vezes as nossas situações, a gente está também num aperto que você fala assim, bom, isso aqui é só a reta final, né? Para me tirar dessa situação só se for Deus. E aí ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E enquanto eu estou lendo essa mensagem, eu começo a pensar em tudo aquilo que foi lançado, aquilo que a gente passou, tentou nos rodear, tentou nos destruir, tentou nos deixar realmente na perdição. Mas aí chega no versículo 6 e fala o seguinte, mas tu livraste a minha vida da perdição, Senhor meu Deus. E aí no versículo 7 ele fala, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E existe algo importantíssimo para a gente entender nessa questão. Quando o filho pródigo lembrou quem era o pai dele, ele lembrou quem ele era. Mas aqui quando ele fala, eu me lembrei do Senhor, Jonas era profeta. Ele lembrou, eu sei para que eu estou aqui. E acho que um dos maiores males que a gente tem na humanidade de hoje são pessoas que vivem sem rumo, sem propósito, sem um para quê. Assim, eu não estou aqui, mas para quê? Estou vivendo sem rumo, sem nada, jogado aí, e por isso que a gente vê suicídio crescendo de uma forma absurda, você vê gente que se entrega nas drogas de uma forma absurda, por quê? Porque não tem um para quê. Mas aqui tem Jonas que fala assim, olha, eu estava aqui passando por todo esse aperto, estou aqui na entranha do peixe, estou aqui sendo livre da perdição no último momento. Mas quando eu me lembrei do Senhor, e aí ele fala, né? No versículo 7, quando desfaleci em minha alma, eu lembrei do Senhor, e entrou a ti, ou seja, chegou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e aí ele fala, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E nesse momento Deus falou assim, então peixe, pode vomitar, que ele já fez o que eu tinha que fazer. Existe uma reação de Jonas. Ele fala, o que eu votei, eu pagarei. Existe um voto do profeta. O profeta, a gente vê isso quando fala lá em Isaías, fala assim, onde o Senhor mandar eu irei, e o que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Essa era a ordenança que Jonas, o voto que Jonas tinha feito como profeta.
Só que Deus falou para ele, vá para Nínive. Ele foi. Fala o que eu estou mandando você falar. Você falou? Não falou. Mas quando Jonas foi lá, no momento que ele reconheceu e renovou o voto com Deus, Deus falou assim, então agora você pode descer, vai cumprir o que você tem que fazer. Então, o segundo ponto que eu quero falar para os irmãos, que no momento que você lembrar de Deus, Deus não simplesmente vai fazer você lembrar quem você é como filho dele, como filha dele, mas Ele também vai te lembrar para aquilo que Ele te chamou. Porque todo mundo que está aqui, de alguma forma, Deus já te escolheu, tem um plano e tem um objetivo para cada um trabalhar. Tem uma forma que você tem que servir a Deus, e Deus criou você dessa forma. E de alguma forma esses esquecimentos, de novo, Satanás é o que ele mais quer, que você esqueça, que você tem um objetivo e tem um porquê você foi chamado para servir. Mas assim como Jonas, que a gente mesmo no aperto, na entranha do peixe, mesmo sabendo que talvez a gente vai perecer, que a gente possa falar assim, que enquanto a nossa alma se desfalece, que a gente pode dizer, eu me lembrei do Senhor. E ali Ele restaura o nosso objetivo. Então eu falei que eram 3 coisas, né, que Deus restaura quando a gente lembra. Primeiro, quem nós somos. Segundo, para quê? O nosso objetivo, o nosso propósito. O terceiro ponto é, quem é Deus? Então a gente acaba tirando Deus do lugar e coloca outra coisa no lugar. O exemplo que eu quero usar, talvez não seja o exemplo mais evangélico, vamos dizer assim, mas é o rei Nabucodonosor. Perdão. Quando você está lendo ali em Daniel, né, que você vê como que funciona. No capítulo 2 ele tem aquele sonho, né, da estátua, e ele chama todos os magos dele e fala assim, ó, eu tive um sonho, você precisa interpretar. Tá bom, rei, fala o sonho. Ele, não vou falar não. Você tem que me falar o sonho e a interpretação. Ele vai lá, mata todos os magos dele, porque não consegue chegar a Daniel. Daniel não simplesmente fala o sonho, mas também a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Então ele já começa a falar assim, ó, esse Deus aí é diferente. Aí entra no capítulo 3. Ele faz a estátua e fala assim, ó, tem que se dobrar perante a minha estátua, hein? A Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram. Joga eles na fornalha. Aí o rei está lá olhando de novo. E os 3 caindo na fornalha, tem 4 dançando e sai sem combustível. Ele viu a manifestação de Deus. Você fala assim, não, esse cara está tendo uma manifestação real, vendo como Deus trabalha. O rei era dessa forma. Mas mesmo assim ele chega no capítulo 4. Né? Aí no capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículos 20 até o 27. Né? Aí passou um tempo, ó. 4, no versículo 29, perdão. No 4, versículo 29 fala assim, ó. 12 meses depois, ou seja, já passou um ano, quando o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia, ele disse assim, acaso não é esta grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? E as palavras ainda estavam no seu lábio, quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, que falam que são 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, nossa, mas isso aqui é esquisito. O que isso significa? No momento que Nabucodonosor, apesar de ter visto o domínio de Deus e toda a oportunidade que ele teve, ele falou assim, não, você não é Deus, você sou eu. Eu sou mais. Deus falou assim, então, porque você está tentando se colocar no lugar de Deus, eu vou te humilhar. Eu vou te colocar no fundo. Até que você aceite e lembre, e é isso que acontece, a gente for começar a ler isso, fala que ele realmente, né, no momento que isso acontece, parece que ele podia falar que ele ficou louco, começou a viver como se fosse um bicho no canto, mas lá no versículo 34 fala assim, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Ali eu me lembrei de Deus. Então eu louvei o Altíssimo. E aí ele começa a falar, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com seus exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, minha grandeza veio a ser ainda maior. Mas agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O que mais me assusta dessa passagem
É que a gente fala assim, mas você é um cara ímpio. Mas da boca de um ímpio saía esse louvor a Deus. Que louvor tem saído da nossa vida para Deus? Será que nós temos levantado um louvor dessa forma de dizer, Deus, tudo que você faz é certo. Todos os seus caminhos são justos. Será que a gente tem orado dessa forma? A gente tem falado assim, Deus, isso aqui não está certo, não. Dessa forma não está certo, Deus. Nabucodonosor, no momento que ele achou que ele tinha que se colocar no lugar de Deus, Deus falou assim, aí não é o teu lugar. E é o último versículo que eu assusto, ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Onde nós temos nos colocado no lugar de Deus? Onde a gente tem achado que a gente sabe mais do que Deus, sabe melhor do que Deus. Deus, isso aqui você não precisa fazer não. Deixa comigo que eu sei fazer. Mas no momento que a gente lembra de Deus, acaba acontecendo como aconteceu aqui. Gera em nós esse louvor, isso transforma. Amém, irmãos? Amém. Então, nós temos esses 3 pontos que Deus restaura em nós no momento que a gente lembra de Deus. Deus restaura quem nós somos, para que nós somos criados, o nosso propósito, o nosso objetivo e o lugar de Deus nas nossas vidas. Só que quando a gente começa a olhar esses 3 casos, esses exemplos que eu mencionei, você percebe que tem algumas coisas que acontecem geralmente quando Deus tem que fazer você lembrar dele. Como nós nos lembramos de Deus, geralmente acontece de uma forma. Primeiro, geralmente acontece quando a gente está sozinho. Porque a forma como Deus faz cada um lembrar é diferente. Deus sabe como o calo de cada um aperta. Então Deus vai fazer você lembrar aquilo que faz sentido para você. Então a gente percebe, Para Nabucodonosor precisava fazer o quê? Você tem que te lembrar quem é o Deus e quem é o servo. Se ele tivesse de repente falado assim, vai para Tarsis falar o meu nome para alguém, talvez Nabucodonosor falasse assim, eu vou, porque sou rei mesmo. Então tem esse trabalho individual de Deus. Ele sabe onde nós somos tentados, ele sabe aquilo que é mais difícil para a gente, por isso ele quer justamente trabalhar nessas áreas para que a gente não se esqueça dele. Mas agora o ponto, e o último ponto que eu quero mencionar para todos os irmãos, na questão de lembrar de Deus todo lembrar de Deus demanda ação. Se você lembra de Deus e não faz nada, você não lembrou de Deus. Quando Jonas lembra de Deus, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele começa a orar e fala assim, Deus, renova o meu voto com você. E aí quando o peixe vai lá e vomita ele, mesmo que ele vá um pouco de contragosto, mas ele corre lá em Nínive, ele prega e houve uma grande salvação naquela época. O filho pródigo fala assim, quando ele fala assim, eu caí em mim, lembrei do meu pai, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele deixa tudo e corre de volta para a casa do pai. Ele tem uma ação, tem uma reação que, se você lembra de Deus, você tem que ter uma reação. E Nabucodonosor, como a gente acabou de ver, no momento que ele cai em si, ele lembra de Deus, a reação dele é o quê? Exaltar o nome de Deus. Então que isso sirva para a gente 3 lições básicas para a gente perceber se a gente está lembrando de Deus. No momento que a gente lembra de Deus, isso tem nos feito correr de volta para Ele. Isso tem nos feito renovar os nossos votos e compromissos com Ele. E tem nos feito adorar a Deus e exaltar o nome dele acima de tudo nas nossas vidas. Se esses 3 pontos não têm feito parte da nossa vida, de alguma forma nós estamos preferindo esquecer de Deus do que lembrar dele. Mas isso é difícil. É difícil. É impossível, é isso que eu dizer. Mas quando nós nos lembramos dele, ele trabalha na nossa vida e ele começa a fazer dessa forma. Então, irmãos, é isso que eu... nesse ponto específico, eu quero que isso fique muito claro para a gente. Se de alguma forma nas nossas vidas a gente se esqueceu de Deus. De novo, não tem julgamento. Porque eu sei que se não fosse a misericórdia dele, eu já teria também ficado esquecido aí pelo mundo. Mas você nunca desviou e nunca foi para o mundo. Isso não quer dizer nada, irmãos. Nada. Porque às vezes dentro de casa, como a gente vê na própria história do filho pródigo, o filho que ficou também tinha esquecido quem que ele era. Então de alguma forma a gente esqueceu. Você esqueceu as promessas que Deus fez na sua vida. Você esqueceu aquilo que Deus falou no seu coração, disse que ia fazer através da sua vida. Deus falou tudo aquilo que Deus já realmente tinha colocado nos seus caminhos. De alguma forma, você está nesse momento agora, você está nessa situação difícil, nesse aperto, ou no ventre do peixe, ou, tomara que não, queria Nabucodonosor que estava perdendo ali perdendo, você fala assim, acho que eu estou ficando louco mesmo. Tentando controlar isso tudo aqui e não está dando certo. Lembra de quem vocês são filhos. Lembra quem é o pai de vocês. Lembra que o pai de vocês está no controle. E ele, se ele estiver no lugar certo, que é o controle das nossas vidas, aquilo que Deus te criou para fazer, você vai ser capaz de fazer. Eu não sei se você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer.
O que nós queremos fazer, Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que a gente quer fazer. Mas o compromisso dele é com aquilo que ele nos criou para fazer. Isso eu tenho certeza. E para fazer o que nós temos que fazer, nós temos tudo nas mãos para fazer isso. E tudo que nós temos que fazer é no momento que fala assim, Deus, eu me esqueci. Deus, eu estava me esquecendo, mas eu te agradeço pela sua misericórdia que me faz lembrar. Amém, irmãos? Mas eu quero falar a segunda parte agora, irmãos. A gente falou agora de quando um homem se lembra de Deus. Mas e quando Deus se lembra do homem? Você fala assim, peraí, Deus se lembra do homem? Né? Aleluia, Senhor. Eu falei lá no começo que só se lembra quem só se esquece quem só se lembra quem esquece. Então se você está falando que Deus se lembra do homem, quer dizer que Deus esquece, é isso que eu estou falando? Você fala assim, eu acabei de ler em Isaías 49:15. Fala assim, mesmo que a mãe se esqueça do filho, eu nunca me esquecerei de ti. Então você fala assim, ué, então Deus esquece, Deus lembra, como é que funciona? Vamos ver na palavra. Raquel. Vamos ver o primeiro caso de Raquel. Gênesis capítulo 30. No versículo 22. Gênesis capítulo 30, versículo 22. Diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua amada. Interessante. Vamos ver, Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E Jó, que a gente acabou de falar também. Nós não temos um versículo específico de Jó, mas ali no começo, no Jó 38, versículo 3, Deus se apresenta perante Jó e fala assim: cinja os teus lombos como homem, e agora eu vou te perguntar e você me responde. Ali Deus falou assim: eu estou lembrando de você e estou aqui na tua presença para falar com você. Nós temos 3 casos aqui que mostram um Deus que parecia que tinha esquecido e agora está falando que ele se lembra. Quando a gente começa a estudar a história Raquel, de Ana e Jó, como eu falei, você percebe que o lembrar de Deus não é porque ele se esqueceu, mas o lembrar de Deus significa que é a confirmação que o tempo dele agir na sua vida chegou. Então na hora de você, agora é a hora de agir na sua vida. Então para você vai parecer que eu estou lembrando de você agora. Você falou assim, ó, agora é a hora de você ter um filho, Raquel. Agora é a hora de você ter um filho, Ana. Agora é a hora de você ouvir o que Deus sempre vai falar para você, João. Então quando a gente está olhando para isso, né? E os irmãos me perdoam, mas eu gosto de fazer essas estruturas assim. Quando a gente estuda essas 3 histórias, você começa a ver também que existem, como posso dizer, padrões que acontecem na forma como Deus se revela na hora que Deus se lembra do homem. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente está vendo sinais de que Deus está chegando num ponto que ele vai agir na nossa vida e a gente começa a se preparar melhor. Primeira coisa que a gente percebe que acontece nas histórias desses 3 exemplos, Raquel, Ana e Jó. Tem um momento em que a luta e o obstáculo está tão intenso que essas pessoas se sentem na necessidade de compartilhar com alguém de confiança sobre isso. Então tudo começa no momento que você fala assim: irmão, tá dando mais não, tá apertado aqui, preciso que você me ajude em oração, me ajude de alguma forma, eu preciso da sua ajuda. Você, mas por quê? Deus não é poderoso para fazer na obra de cada um? Sim. Isso acontece por quê? Porque o plano de Deus pode ser individual, mas a obra dele e a bênção dele é para o corpo. Então apenas se de alguma forma você começa a expandir e começa realmente aquilo que Deus tem para a sua vida para abençoar não só você. Quando eu falar bênção aqui, que os irmãos saibam que eu estou falando de bênção, né, financeira. Tipo, a bênção de Deus é aquela que gera em nós aquilo que Ele quer que seja gerado. Então é necessário que essa dificuldade seja trazida à tona e compartilhada com algum irmão, alguém de confiança, para que ali comece o processo de Deus para começar a trazer a sua bênção para revelar e abençoar os outros. Então esse é o primeiro ponto que você vai perceber. Eu vou mostrar para vocês depois da palavra isso acontece. O segundo ponto que acontece: a pessoa que você confia aponta para Deus. Então o que isso quer dizer? Cuidado em quem você confirma. Porque às vezes você está passando por uma dificuldade, mas você está falando com alguém que não vai te apontar para Deus.
está falando às vezes para alguém que na verdade vai te apontar para outras coisas. Ah, mas tá tão difícil meu casamento. Ah, mas então acaba logo. Ah, eu não sei o que, mas tem a pessoa do trabalho, então vai logo, aproveita. A pessoa acaba te apontando para onde? Não aponta para Deus. Mas o que nós vemos no exemplo dos três aqui, tanto Raquel como Ana, como Jó, a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa pessoa que você confiou, ela vai te apontar para Deus. Então, irmãos, vamos comigo que vai fazer sentido. Terceiro ponto que acontece na história de todo mundo. Você vê que aquilo que Deus prometeu acontece. Então, realmente, aquilo que eles desejavam, aquilo que eles apresentavam como problema é resolvido. Aquilo que eles apresentavam como petição, Deus responde e dá a eles aquilo que eles queriam. Então você fala assim, então esse é o último ponto, né? Eu recebi o que eu queria, né? Então não preciso mais acontecer nada. Não, então o quarto ponto, que é o quarto ponto de Deus. É o que ele fala o seguinte, isso aqui é o que você queria, mas o meu plano é isso aqui. Em todos esses casos você percebe que aquilo que você achava que era um ponto que Deus queria fazer na tua vida, Deus traz algo muito maior para demonstrar que tem mais. Então eu vou falar os quatro, depois a gente volta para a história para ver. Primeiro ponto, a dificuldade e o problema é revelado para alguém de confiança, alguém que está próximo. Segundo ponto, essa pessoa te aponta para Deus. O terceiro ponto, aquilo que você quer acontece. E no quarto ponto, a soberania de Deus te mostra para mostrar que o plano dele é muito maior do que isso. Vamos ver Raquel. A gente estava lá em Gênesis 30. Então no versículo 1 acontece a primeira parte. Ela fala com alguém de confiança do seu problema. Vamos lá, Gênesis 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a quem? Disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Ali ela abriu o jogo e falou assim, ó, Jacó, é o seguinte, até agora aguentei, tem servo aqui, tem filho saindo para lá, e eu preciso ter filho. Aí no versículo 2 acontece o segundo ponto. Jacó faz o quê? Aponta para Deus. Fala o seguinte, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, foi ele que te impediu o fruto do ventre. Então ele fala assim, Jó, você está gritando comigo, mas quem é responsável por isso daí é Deus. Então vamos fazer a segunda coisa, aponta para Deus. O terceiro ponto, aquilo que a gente falou no versículo 22, que fala o seguinte, lembrou-se Deus de Raquel e abriu a sua madre. Quem que nasceu? José, certo? O que Raquel queria? O que Raquel queria, gente? Um filho. O que Deus deu para Raquel? Um filho. Foi só um? Dois. Eu Benjamim, mas esse filho que era para ser só dela, esse José que era só dela, o filhinho que eu queria. Quem foi José? Governador do Egito. Ela queria um filho, Deus queria um governador. Então aí acontece o quarto ponto. Quando Deus fala assim, aquilo que era para ser bênção só para você, eu estou te mostrando que existe mais que a bênção para muito mais. Se a bênção que Deus está te dando está abençoando só você, irmãos, tem uma má notícia para vocês. Talvez essa bênção não está vindo de Deus. Toda bênção que vem de Deus tem que abençoar além de você. Deus, a obra e o plano de Deus é individual, mas a bênção dele é sempre para trabalhar no coletivo, é sempre para trabalhar no corpo. Então a gente viu a Raquel. Vamos ver Ana. 1 Samuel de novo, capítulo 1, versículos 15 a 17, a gente vê o primeiro ponto. Ela abrindo o coração dela e falando disso. Né? Ele chega perto dela e fala assim, você está bêbada, mulher? Está aí falando, abre a boca, parece que não está falando nada. E aí ela vai lá e ela rasga o coração. Ela fala assim, Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Aí ela abre o coração e rasga perante o sacerdote. Começa o ponto número 1. O ponto número 2, o que ele faz? Versículos 17 e 18. Então respondeu Eli e disse, vai em paz. Quem que vai conceder para você? O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse a ela, acha a tua serva graça nos teus olhos. Assim a mulher foi-se no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Então a primeira coisa que acontece, ela rasga o coração. O segundo ponto, Eli aponta para Deus. Aí o terceiro, que foi aquilo que a gente já leu, no versículo 19, fala assim que Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Só que acontece, qual que é a quarta parte disso? Além de você ter Samuel, que fez tudo aquilo que fez pelo povo de Israel, vamos lá em 1 Samuel 2, 21. Ela queria o quê? Ela queria um filho. O que Deus deu para ela aqui no 2:21? Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, enquanto Samuel, o filho que ela deu para Deus, crescia. Então ela pediu um, Deus deu 6. E um dos que ela pegou aí, falou assim, esse 5 você pode ficar, deixa que o primeiro que eu vou usar aqui para abençoar o meu povo. A bênção de Deus sempre vai exceder aquilo que você pensa. Porque, de novo, se a bênção está sempre dizendo, eu pedi miojo, Deus me deu miojo, é isso. O plano de Deus tem que ir além. Em Jó é um pouco mais profundo, mas vamos tentar. Em Jó 30, ali nos versículos 16 até o 20, ele descreve a sua situação terrível. Né? Então ele começa a falar, de noite me transpassa os meus ossos, do mal corrói e não descansa. E ele está falando como se fosse assim, foi Deus que fez isso comigo. No capítulo 31 ele fala assim, eu sou íntegro. Capítulo 31, versículo 5 fala assim, se eu andei com vaidade, meu pé apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Ele se apresenta diante de Deus e fala assim, Deus, mesmo se você vier e falar comigo, você não vai achar culpa em mim. Eu me garanto, não errei. Eu sou justo. E aí é o que ele fala. Em Jó 31, 35, ele abre e fala o pedido dele para os amigos dele. Ele fala assim, Jó capítulo 31, versículo 35. Ah, quem me dera que me ouvisse. O meu intento, o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda. Então você pode falar assim, o que Jó queria? Jó queria ser restaurado, ter saúde? Não era isso que Jó queria. Jó tinha um desejo no seu coração. Ele ficou 31 capítulos reclamando, brigando ali com o pessoal que acusava e ele tentando falar que ele era justo. Aí, no final do capítulo 31, ele abre o coração e fala assim, quem me dera se Deus me respondesse. E aí, o que acontece no capítulo 32, né, em diante, é Eliú aparece. Então, Jó tinha 4 amigos, 3 mais velhos e esse Eliú que era o mais novo. Até o capítulo 31, só os mais velhos estão lá. Ó. Você pecou, Jó, não é possível. Quem passa por isso sem pecar? E aí vem o mais novo e começa. No capítulo 32, Eliú fala assim, Jó, você acha que você é mais justo que Deus. Você está errado. Não passa a mão na cabeça de Jó. No capítulo 32 ele tenta falar isso. No capítulo 33 ele fala assim, Jó, você não está entendendo os caminhos de Deus. No capítulo 34 e 35 ele fala assim, você está falando justamente de Deus e isso está te impedindo de ouvir o que Deus quer falar com você. No capítulo 36 e 37 ele justifica Deus. E fala assim, ó, mesmo que você não entenda, Deus tem razões para agir da forma como ele age. Então tem todo um preâmbulo aí. Se a gente vê no final do capítulo 31, fala assim, Jó se calou e não falou mais. De 32 até o 37 é só esse amigo dele, que é o amigo que ouviu ele falando, eu quero ouvir uma audiência do Altíssimo. Ele passa 4 não, né? Ele passa 6 capítulos apontando para Deus. Do 32 ao 37, vale muito a ler que você vai perceber isso. E aí, foi como a gente falou antes, no capítulo 38, o que Deus faz? No versículo 3 ele fala assim, agora eu estou aqui, te ouvi, estou te dando aquilo que você pediu. E ali começa aquela passagem do 38 até o 41, que é quando Deus chega, ao invés de... Porque Jó não fala assim, eu queria que Deus me respondesse. Se eu queria conversar com Deus, eu queria que Deus me ouvisse. Deus fala assim, eu estou te ouvindo, mas agora você vai me responder. E naquele momento, do 38 ao 41, enquanto ele conversa com Deus, a gente vê o quarto ponto, que é quando ele mostra que receber aquilo que Deus fez para a vida dele gera mais. O que acontece com Jó no capítulo 42? Primeiro, ele se humilha. Ele reconhece que falava do que não conhecia, ou seja, ele coloca Deus no lugar devido. Eu sou mais justo que Deus. Não, desculpa. Desculpa, Deus, ele se humilha. E aí o que ele faz? Ele se arrepende do que fez, ou seja, apesar de ter passado por tudo que passou, ele se arrepende por ter falado que era mais justo que Deus. E o quarto ponto, que é aquilo que vai além dele, faz com que as amizades dele sejam restauradas, e como a palavra diz, ele recebe em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, como vocês podem ver, irmãos, tem aqui uma lógica que mostra que esse lembrar de Deus, como eu falei lá no começo, não é porque Deus se esqueceu. Ele se lembra porque é a hora dele agir. Se José tivesse nascido antes daquele período que aconteceu, talvez ele não ia ser o irmãozinho mais novo, tão mais novinho, que ia ser perseguido depois pelos irmãos e passar por que ele passou. Se talvez
né? Ana tivesse tido Samuel um pouco antes ou um pouco depois, ele talvez ia ser muito velho, muito novo para depois encontrar com Davi e ajudar o que acontecer. Tinha um momento certo para Deus fazer. A mesma coisa com Jó. Se Deus tivesse entrado com providência, falasse, só perder os animais tá bom, não precisa matar, né? Perder tudo, ficar doente, não, só para um pouquinho aqui. Se Deus não deixasse passar todo o processo, ele não chegaria no ponto que ele realmente reconheceria quem Deus é na vida dele. Então, não é simplesmente a confirmação que o tempo de Deus agir, mas você tem que entender o seguinte, irmão, essa parte é difícil de aceitar. O compromisso de Deus não é com aquilo que a gente quer. O compromisso de Deus é com o plano dele. E o plano dele é infalível. O plano dele é infalível. Então o que acontece é isso. Deus ele se lembra da gente. E essa é a última coisa que eu quero falar para a gente encerrar. Deus se lembra de cada um de nós, mas ele se lembra na hora certa. É na hora dele. E aí eu quero trazer os irmãos para a última reflexão, né, de hoje. Vamos falar de José, porque eu gosto de falar de José, né? Se a Caixa gosta também. Quando a gente começa a ler a história de José no capítulo 37, que os irmãos conhecem a história, né? Filhinho mais novo, né? Queridinho, filhinho de Raquel, que a gente acabou de falar. Pô, Raquel não podia ter filho nenhum, teve um filho, é o querido, é o mais amado. É quem já é o mais amado. Tem os seus sonhos, passa por tudo aquilo, é jogado no buraco, é vendido como escravo, é preso, é injustiçado, todo esse caminho ele vai passando. Fala assim, Deus, você está de brincadeira, eu achei que eu estava bem, ganhei minha túnica aqui, bonitão, meus irmãos me traem e me jogam no buraco. Aí eu falo assim, tá bom, brincadeira, não sei o que. Pô, ela primeiro começa a falar que quer me matar e agora me manda escravo. Aí eu falo assim, pô, tudo bem, Deus, cheguei aqui, escravo, vou ser honra, vou fazer, vou ser um escravo bom, vou servir aqui onde estiver. Pô, comecei a crescer, comecei a ordenar aqui na casa de Potifar. Aí vem a abençoada da mulher de Potifar, ele é injustiçado e é preso não sendo culpado. Não fiz nada, fui preso. E agora eu estou na cadeia. Tá piorando. Deus, agora eu estou na cadeia, o que vai acontecer comigo aqui agora? Aí ele vai lá, interpreta o sonho e fala assim, agora. Pô, o cara vai sentar no orelhinho do faraó. É agora que eu vou. Vai falar, agora que eu se consagro, né? Agora que eu saio dessa situação. E aí, nada acontece. Então, irmãos, eu quero perguntar para os irmãos, o que Deus queria nessa história? Qual era o plano de Deus nessa história? Deus queria quê? O que Deus queria de José? Jesus queria que José fosse um bom filho? Que ele fosse livre da escravidão? Ou que ele fosse livre da justiça que ele passou na cadeia? Deus queria um governador. Deus queria um governador porque é assim que eu vou preservar o meu povo para o futuro. Deus está pensando 60 passos na nossa frente. Deus precisa de um governador. Só que está ali José brigando. Enquanto José queria uma coisa e Deus queria outra, Deus está fazendo o processo ainda. Vamos fazer aqui vamos fazer um exercício. E se Deus se lembrasse de José antes daquela hora que ele foi falar com o faraó? Se Deus lembrasse de José quando ele caiu no buraco, Deus mandasse um anjo lá, passasse a mão assim, levantasse José e tirasse ele lá do buraco, o que aconteceria? De novo, vamos viajar aqui um pouquinho. Talvez ele ia voltar para casa do pai dele. Ou os irmãos dele falam assim, esse cara escapou, vamos matar ele, porque se ele contar, a gente está tudo ferrado. Então, ou os irmãos iam tentar matar, ou ele ia chegar, ia ficar lá e o que ia acontecer? Deus ia ter que levantar um governador de outro lugar. E se Deus lembrasse de José quando ele estivesse lá no mercador de escravos, antes que ele fosse vendido para Potifar? Mandasse lá um anjo para soltar José e falasse, olha, está aqui, você está livre, é isso que você quer, você quer ser livre? Está aqui, ó. Talvez nem chegaria ao Egito, talvez ia tentar voltar para casa e acontecer a mesma coisa. Mas se fosse quando ele estivesse na casa de Potifar? Lá, né? Vem a mulher lá toda cheia das coisas, vai chegar perto dele, manda um raio lá e mata a mulher na frente de todo mundo. Talvez José teria ficado a vida inteira como servo na casa de Potifar. Ou, talvez para não ser tão drástico, sei lá, Deus colocava lá o homem Potifar chegar e ver que a mulher está fazendo coisa errada e fala assim, ó, essa mulher eu não quero mais. Né? Deixa o menino aí que não está servindo bem, está cuidando da casa. Ia ser um ótimo servo lá, ia ficar a vida inteira lá servindo Potifar. Se Deus lembrasse de José, na hora que ele falou do sonho do copeiro, e o copeiro fosse lá e falasse, Faraó, pô, sei que você acabou de me receber de volta, mas tem que te falar, ó, o cara que me ajudou na cadeia, ó, o cara
brotherzão, foi injustiçado, ele queria uma audiência com você. Provavelmente o que poderia acontecer? Tá bom. Teria audiência, talvez ele fosse a injustiça dele ter sido preso teria sido resolvida e talvez ele teria lá, viveria ali na corte, ou ia trabalhar na cozinha do roupeiro, já que tinha um amigão ali, mas seria outra coisa. O que acontece na nossa vida muitas vezes é que nós temos um desejo, a gente quer alguma coisa, mas Deus quer outra. Então a gente fica batendo na cabeça, mas Deus, me tira da casa de Potifar, Deus. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, eu venho ser tribulado aqui, Deus me tira daqui. Deus fala assim, tá bom, vou te tirar daí. Agora te leva para a cadeia. Mas Deus, está piorando. Eu estou fazendo certo, eu estou te buscando, estou te servindo, você está me mandando, está piorando a minha situação. Só acontece o seguinte, o que José precisava para ser governador? Tem um menino, é a mesma coisa, estrangeiro, chegou do nada e foi lá, chegou no Egito, nunca foi no Egito na vida. Você consegue ser governador de um lugar que você nem conhece? Não. Então o que ele faz? Ele vai lá na casa de Potifar, um dos maiores oficiais de Faraó. Começa a cuidar das coisas de casa. Ali, quando ele está fazendo aquilo, que ele começa a saber? Como que eu faço compra aqui para casa? Começa a conhecer como que funciona a estrutura de mercado, começa a acontecer como que funciona os produtos, os costumes, ele começa a conhecer o lugar. Ele começa a conhecer pela perspectiva de quem? De alguém que é uma alta patente. Ele começa a conhecer quem que está vindo visitar Potifar aí. Ah, está vindo outro cara, né? O STF está aqui agora, não sei o que. Cada hora tinha um lá, ele começa a conhecer a estrutura política do lugar. E ali ele começa a enriquecer o conhecimento. Aí ele vai para a cadeia. Fala que ele está na cadeia real, que é na cadeia do palácio. Que os prisioneiros do rei ficavam naquela cadeia. Só descia ali quem estava na corte. Então ali ele começa a conhecer mais como funciona a corte do rei, a corte do faraó, quem que fala, quem que faz, como que é, como o faraó é. Ele começa a conhecer tudo. Tem um processo de Deus trabalhando ali em José. Mas José, enquanto estava na casa de Potifar, tudo que ele queria talvez me deixa quieto aqui, tá bom agora. Já sofri lá, já fui perseguido, eu estou bem aqui na casa de Potifar, não preciso fazer mais nada. Se não fosse atribulado da mulher dele, eu estava bem. E aí o que acontece? Às vezes, a gente está no processo que Deus está te preparando e você acha que é o lugar final que você tem que ficar. O que Deus faz com você? Alguma coisa que não é justa aos nossos olhos, para te colocar em outro lugar para continuar o processo. E eu sei que é difícil aceitar isso. Muito difícil. Fala assim, mas Deus, agora estava bom aqui. Agora que eu estava bem aqui, eu estava tudo certinho, você me leva para esse lugar que não tem nada agora. Porque o processo continua. Porque talvez José queria ser só um servo, mas Deus queria um governador. Quando ele vai para a cadeia, o que José quer agora? Eu quero justiça. Eu quero ser livre. Mas o que Deus quer? Deus quer um governador. E ali naquele processo ele começa a fazer. Quando o faraó chama José para interpretar o sonho dele, quando José vai naquele lugar, antes o faraó já tinha falado com os outros magos e falado do sonho dele. E eles não conseguiram interpretar. O que o faraó fez com esses magos? Matou tudo. Então chega José e fala assim, tá bom, fala para mim seu sonho. Aí ele vai lá e conta o sonho, das espigas e das vacas. E enquanto ele começa a receber a interpretação do sonho, do que significa aquilo que Deus fez ele aprender nos 13, 14 anos que ele passou ali como escravo, como prisioneiro, naquela situação, ele começa a falar assim, mas você está passando fome aqui, a gente pode fazer um depósito de comida aqui, eu sei que chega os mercadores dessa cidade, traz esse tipo de grão, eu sei que o pessoal consegue território, consegue vender fazendo dessa forma. Ele cria toda na cabeça dele, inspirado por Deus, um plano de como poderia acontecer. Como você poderia resolver os 7 anos de fome. Só que na hora que o faraó chama para José para falar com ele fala o quê? Interpreta o meu sonho. Ele podia ter chegado lá e falado assim, o seu sonho significa isso, faraó. 7 vacas magras e 7 espigas mirradas significa a mesma coisa, 7 anos de fome. E as gordas e as espigas maiores são 7 anos de fartura que vão vir primeiro. Então você tem que ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Ele interpretou o sonho de faraó? Interpretou. O que aconteceria com José se ele parasse aí e não falasse mais nada? Ele ia ser o mais novo mago da corte de faraó. Vem aqui ser meu mago. Agora não. Abriu um monte de vaga aqui. Então vem aqui ser o meu novo mago, porque eu sei que você sabe interpretar.
Mas o que José entendeu naquele momento? Deus não me trouxe aqui para ser interpretador de sonhos. Deus me trouxe aqui porque eu tenho um plano que precisa revelar para salvar esse povo. E ali naquele momento, quando ele entende que eu tenho que ser governador, ele vai lá e fala assim, está aqui o plano. Eu duvido que José pensou assim, não é porque eu vou ser esse cara aí. Ele falou assim, tem um plano, Faraó. Faz assim, ó. Já faz o plano, faz assim, pega daqui, pega dali, guarda aqui, não sei o que, e você vai ter o suficiente durante os 7 anos. E fala que realmente o Egito enriqueceu nessa época, durante a fome. Só que e aí que entra a resposta de Faraó, né? Que eu acho que é a parte mais importante para a gente entender. No Gênesis 41, no versículo 38, fala assim, e disse Faraó a seus servos, acharemos um varão como este, em quem haja um Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca governará o meu povo, somente no teu trono eu serei maior do que tu. Então, não é o plano, a sabedoria e a inteligência dele que fez ele chegar onde ele chegou, mas é o Espírito de Deus na vida dele que abriu a porta e fez com que ele fizesse isso. Então, existe um processo de Deus. Então, o que acontece? Aos olhos de José, e talvez também aos nossos olhos, parece que cada etapa é pior. Mas cada etapa que José passou, ele estava mais perto do palácio. Ele estava fora do Egito, ele estava na casa de Potifar, ele estava na cadeia real, ele estava ali no palácio, mas num lugar muito bom. Então a gente acha que a gente está indo pior, mas Deus está nos colocando mais perto da vontade dele. E o segundo ponto é, cada etapa que parece que você está aprendendo um monte de coisa, que parece que não tem utilidade nenhuma, isso é Deus te equipando para que você consiga realizar completamente o plano de Deus para a sua vida. No momento que Deus se lembra de nós, que Ele lembra na hora certa, não é simplesmente para você fazer o que você tem que fazer, mas Ele te coloca pronto para fazer o que você tem que fazer. E essa é a maravilha do Deus que tem o controle de tudo sobre as nossas vidas. Que quando Ele lembra na hora certa. Quando José sai de lá e fala que ele vai lá, faz a barba, toma um banho, é um prisioneiro. Quem diria que um prisioneiro entra na presença de Faraó e sai como governador do maior país do mundo na época? Deus já sabia. Então que a gente, possa aprender duas coisas de um Deus que lembra da gente. Que a gente não aceite simplesmente a liberdade ou a justiça quando Deus quer que a gente seja governador. Se Deus tem um plano, e de novo, não é triunfalismo, Deus me colocar por cabeça e não por causa, nada disso. Deus tem um plano para cada um aqui. Não aceite menos do que o plano completo de Deus para a sua vida. Mas quer dizer que eu posso resistir? Às vezes a gente resiste no processo de Deus. É se humilhando e colocando na presença dele, fazendo o que ele está no domínio, para na hora que estiver certo, a gente conseguir realizar o trabalho dele da forma correta. Às vezes a situação parece que a gente está piorando mesmo. Está indo para a cadeia, está ficando mais preso, está ficando mais pobre, está ficando mais sem jeito, parece que está ficando encurralado, sem saída, não tem o que fazer. Mas o Deus que está no controle está processando e trabalhando. E é Ele que está fazendo a nossa vida. Talvez a gente possa até pensar, mas meu tempo já passou, eu já sou um senhor, já tenho um filho grande, aí agora Deus vai fazer lá. Deus fala assim, não, o tempo de Deus, a promessa de Deus, Ele é fiel até o final. Aleluia. Como diz a própria palavra, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para ir até o fim. É assim que está falando lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a obra em nossas vidas, Ele vai completá-la. Em Jó 42, que a gente falou agora, os seus planos não podem ser frustrados. Em Hebreus 10:23 fala assim, tenhamos esperança, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Vocês não estão vivendo baseado no plano de vocês, irmãos. Vocês estão vivendo baseado no plano que Deus preparou. Os planos que não podem ser frustrados. Amém? Então, só para a gente concluir, eu agradeço os irmãos aí por me ouvir por esse tempo. Primeira coisa para a gente não se esquecer de Deus. A gente fazer um esforço ativo para Deus fazer parte do nosso dia a dia. A gente priorizar Deus nas nossas decisões todos os dias. Para que o diabo não possa usar isso para nos afastar de Deus aos pouquinhos e fazer com que a gente esqueça quem a gente é, para que a gente foi criado e quem é Deus na nossa vida. Segundo ponto, que Deus começa a abrir os nossos corações, para a gente perceber quais são os obstáculos e dificuldades, para que nós possamos pensar no nosso caminho de que Deus se lembre de nós, abrindo a nossa dificuldade, fazendo com que os irmãos possam nos apontar para Deus, para ver aquilo que Deus tem para nos abençoar, para que isso possa abençoar além da nossa expectativa. E por último, se não aconteceu ainda, é porque você ainda está no processo. Mas vai acontecer porque Deus não.